Oi, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Paulo. E aí, tudo jóia? Tudo bem. Tá Tudo. virado aí, eu acho que você vai ter que virar o. Oi, agora sim. Oi, deixa eu só ajeitar aqui. Tô sem o suporte. Tudo bem, Paulo? Tudo certo por aí, Tá tudo me ouve bem? bem aí? Tudo bem? Sim, tô ouvindo. Vamos aguardar um minutinho aí o pessoal entrar Claro. e aí a gente já inicia. E aí, tá frio aí? Tu tá no Paraná? Onde é que tá? Tô no Paraná, tô em Palmas. Tô no meu escritório aqui em Palmas Uhum. e. Esfriou, cara, essa semana tá É. frio. E aqui em Palmas é muito frio, né? É considerada a cidade mais fria do Paraná. É Então mesmo? é geada aí, geada pega. É muito alto, né? Até aproveitando o tema aí, a questão aqui de parques eólicos, né? Tem projetos aqui Tem projetos em aí? função. Tem. Mas já tem um instalado e aí tem alguns projetos para aumentar aí. Uhum. É, a questão da altura, às vezes, até é um, é um fator que engana, né? A gente pega aquela região ali, Santa Catarina, ah, como é que é o nome? Rio do Rastro ali, sabe? Sabe aquela região Sim, ali? sim, sim. A Ali Serra do eles Rio do Rastro. fizeram, ali tem um parque muito alto, o troço não tá ficando aqui. Tem um parque muito, muito alto e tal, que era para ser um sucesso, né? As medições de vento inicial, mas depois, com o tempo, viram que não se confirmou, tá? Sim, Porque não é só a altura, tem que ter um vento constante, tem toda uma sistemática, assim, para viabilizar o projeto, né? o projeto. Isso Entendi. não. E a gente tem aquela falsa ideia sempre pela rajada forte de vento, né? Onde tem um vento forte, a gente tem essa, essa ideia de que seria um lugar viável. Não necessariamente, não é só isso, tem que ser um vento constante, né? Enfim, Sim. tem outras características que viabilizam, né? Mas Tranquilo. tem algum parque funcionando aí? Não. Tem. Já faz um tempo. Na verdade, aqui seria divisa, né, com Santa Catarina. Então, o Sim. maior número de usinas ali estão na parte de Santa Catarina, que é Água Doce, Passos Maia, por aí. E aí tem Uhum. algumas em Palmas, e agora tem um projeto aí maior que está sendo todos em Palmas, um outro novo parque aí na região de Palmas. Uhum. Vamos iniciar então, Alexandre, aí conforme a gente Vamos, vai, o claro. pessoal vai ingressando. Eu gostaria já de agradecer a presença aí dos colegas que sempre estão nos acompanhando, algumas pessoas novas aí, sejam todos bem-vindos nessa nossa série de lives. Hoje, mais uma vez, nas terças-feiras, às 18 horas, já está sendo tradicional a nossa 10ª live, Alexandre. Então, é muito prazer aí que você está participando nessa nossa 10ª edição. Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer então a presença de todos, dizer então que é a nossa 10ª edição e a gente vai ter, agora nós estamos encerrando com essa metodologia de conversa com um especialista, agora em julho. A gente já está preparando um novo conteúdo informativo com um novo formato, né? Também tratando de questões do agronegócio e algumas outras coisas diferentes. Hoje, por exemplo, a gente vai tratar sobre a questão de energia. E então fiquem atentos aí às nossas novas metodologias, que tenho certeza que vai agradar a todos. Sempre com conteúdo atual e informativo e jurídico para os interessados. Também não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais também. Essa conversa vai estar gravada, vai ficar no nosso canal no YouTube, no IGTV também. Se inscrevam lá, também vou disponibilizar para o doutor Alexandre aí, se quiser compartilhar com seus amigos Uhum. e clientes e colegas. Então, seria essa. A gente também está com um novo projeto, que é a Escola de Agraristas. É um projeto aí que a gente está fazendo com bastante carinho aí para tratar sobre essa questão importante que é o agronegócio, trazer uma perspectiva nova de aplicação aí do direito agrário, do direito do agronegócio,
Também nos acompanhe nas redes sociais. Vai ter bastante novidade. A gente fez um pré-lançamento ainda, a gente não tem. A gente já está preparando um conteúdo aí, mas ainda não está no ar. Mas vai ser bem interessante aí para quem atua nessa área de direito agrário, com certeza vai gostar do nosso projeto com bastante carinho aí, com a nossa missão de semear conhecimento e colher excelência na advocacia do agronegócio. Então fiquem atentos aí que vocês vão gostar das novidades. Então, no dia de hoje, então, a gente vai tratar sobre geração de energia em imóveis rurais, oportunidades e gestão jurídica. A gente sabe que a demanda por energia e a discussão sobre as matrizes energéticas no país é sempre atual, até porque afeta todos, a indústria e até mesmo o agronegócio, a agroindústria e etc. Então, o Brasil possui diversas fontes de energia, muitas delas com relação ao próprio agronegócio, como, por exemplo, biodiesel, que possui fontes vegetais e animais, ou até mesmo com a utilização dos imóveis agrários. Por exemplo, a energia eólica e a fotovoltaica. Aqui, como nós estávamos começando agora no início dessa nossa conversa, aqui em Palmas, aqui na nossa região, Palmas, Água Doce, Passos Maia, a gente tem parques eólicos que estão situados dentro de imóveis agrários. E para tratar sobre isso, a gente trouxe o especialista de hoje, é o Dr. Alexandre Schubert Curvelo. Ele é advogado, mestre em Direito do Estado pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em Direito também pela PUC, e está com pós-doutoramento em curso pela Universidade Heidelberg. É professor de Direito Administrativo, possui atuação com foco em infraestrutura, especialmente em energia elétrica, e é coordenador jurídico do Sindenergia Rio Grande do Sul. Além disso, Dr. Alexandre é meu amigo, nós somos colegas de escritório, ainda nos idos de 2006, eu como estagiário lá na M. Calef Advogados, em Novo Hamburgo. Então, o Dr. Alexandre, depois como advogado no mesmo escritório, o Dr. Alexandre sempre foi uma referência como advogado, com certeza um ótimo profissional, e então serviu também de exemplo para a minha atuação. E desde lá até agora a gente mantém contato, né, com algumas parcerias. Então é com uma grata satisfação, Alexandre, que eu te convido aí para nossa, por você ter aceito esse nosso convite de tratar sobre essa questão muito importante no Brasil e também na nossa 10ª live. Então, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. E desde já, sem mais delongas, aí para a gente começar a tratar sobre o tema, eu passo a palavra para você, para as tuas considerações iniciais, e já te faço uma pergunta. Se você poderia nos dar um panorama geral da geração de energia em imóveis rurais no Brasil. Se você teria algum percentual e algum potencial, qual o potencial de crescimento dessas fontes energéticas nos imóveis rurais e como um todo no Brasil. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde, então, Paulo, agradecendo o convite, né, amizade de longa data, né, por momentos distintos, né, a gente acompanhou mais perto, mais longe a trajetória um do outro, né, fico feliz com o convite, fico feliz com o teu sucesso aí na tua região, nas tuas regiões de atuação, né, aqui nos 2 estados de forma bem forte. O que acontece? O tema ele é importante em primeiro lugar porque o agronegócio vai se relacionar com o tema da geração de energia elétrica no melhor aspecto possível. Tá? Por quê? Porque a geração que vai se relacionar ao agronegócio, direta, indiretamente, ou às áreas rurais, ela vai ser, em regra, a geração por energias renováveis. O que acontece? Existem várias fontes, né, de geração de energia. O Brasil é um país que desponta. Em 2018, um levantamento do G20 apontava o Brasil como a 8ª potência em geração de energias renováveis. E a nossa tradição é de fontes renováveis, embora seja necessário também
uma geração de segurança do sistema atrelada a outras fontes que não são consideradas fontes renováveis ou ambientalmente limpas, né? Como, por exemplo, o carvão, que teria um potencial grande de geração no Rio Grande do Sul, mas, sob o aspecto ambiental, nós entendemos que a melhor coisa seria justamente manter essa preciosidade, né, desse carvão no lugar onde ele está, no solo, para não descontaminar de modo direto ou indireto do ponto de vista ambiental. Então, em primeiro lugar, eu diria que a atividade rural se relaciona com o melhor aspecto da geração, que é a geração limpa. Historicamente, o Brasil dependeu muito da geração hídrica, né? Isso até meados dos anos 2000, nós tínhamos as fontes da mas de alguns anos para cá outras fontes se intensificaram, a exemplo da fonte eólica e mais recentemente também da energia solar. O que acontece? Essencialmente, por isso que eu disse que o agronegócio se relaciona com a melhor parte da geração, do ponto de vista da energia limpa, né, ambientalmente adequada, é porque o melhor lugar, né, os melhores lugares para o desenvolvimento desses parques, né, parque eólico que necessita de muita distância de terras, precisa ter um distanciamento minimamente necessário de regiões habitadas, elas se dão justamente em propriedades rurais. Então, como eu disse, para os agraristas, né, que é o pessoal que acompanha mais fortemente os teus canais, vão se importar justamente porque, digamos assim, essa relação ela vai se dar num aspecto muito positivo, que é esse aspecto de se relacionar com energia renovável, né? Nós temos também aqui no estado do Rio Grande do Sul já projetos de geração de biomassa, como anteriormente tu mencionou, mas sobretudo a eólica e solar hoje acabam dominando, digamos assim, esse mercado com mais afinco. O que é importante a gente mencionar também é que o sistema elétrico brasileiro ele passou por várias modificações e essas modificações ocorreram sobretudo nos anos 2000 para cá. Lembrando, em 2001 nós tivemos um grande apagão, né? De lá para cá houve uma reestruturação do sistema elétrico brasileiro e isso determinou, num primeiro momento, uma acomodação, né? Então precisou, a partir de 2002 para frente, o Brasil fez uma grande compra, vocês vão lembrar, né? Pelo gás da Bolívia, né? Então, assim, a Petrobras investiu em grandes termoelétricas para dar uma geração de sustentação para o nosso sistema, né? Por quê? Porque a geração hídrica, num dado momento, não estava respondendo totalmente a essa questão. A gente tem problemas de estiagem, tem outros problemas que determinam dificuldades para a geração ser completamente dependendo de fontes que não são de segurança, né? Então, por isso que a gente fez uma importação grande de gás da Bolívia. O Gasbol foi viabilizado, inclusive, aqui por conta disso. O que acontece? A partir dos anos de 2004 para frente, quando a gente tem, então, a nova formatação jurídica do setor elétrico, é que começa a se estruturar, então, no Brasil, a energia eólica, né? Depois a gente tem um grande programa que foi conduzido pela Eletrobras, que é o Proinfa, que possibilitou com que usinas no país todo tivessem contratos firmes, né, para entregar essa energia no país. E isso viabilizou o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na Bahia, parques eólicos, PCHs, né, pequenas centrais de geração hidrelétrica, dentre outros projetos. Então, nesse momento, a partir de 2004, a gente começa a alavancar, então, esse setor eólico. A gente começa a ter, a partir disso, um fomento à indústria nacional, né, de equipamentos para geração eólica. E depois, lá dos anos 2010, 2011, 2012, a gente começa, então, a migrar também para a geração solar, né? A geração solar, ela cada vez mais será presente nas nossas vidas nos centros urbanos, né? Então, a gente já vê vários prédios adotando painéis solares, as residências, né? A gente já fala em geração pelo próprio consumidor, e isso também vai refletir na área rural mais fortemente, né?
o que acontece? A gente não falou ainda da área locacional, né? Mas tu me perguntou em relação a esse potencial, né? O que acontece? Existem Sim. estudos, tá? Que são concretizados nos chamados mapas, né? Existe um mapa eólico no Brasil, existe um mapa solar que estabelece, né? Que foram feitos pela compilação de dados de satélite, feito por entidades técnicas, né? De muito de uma acurada precisão científica que determina os lugares no Brasil onde nós temos então a possibilidade de geração. Então, a partir desses mapas é que os empreendedores, os desenvolvedores de projeto, principalmente, eles começam um primeiro estudo para estudar para verificar quais são os locais adequados para essa geração. E, como eu disse antes, para o agronegócio, a importância disso é que passou a ser uma referência, uma fonte alternativa, né, talvez, para a economia. Né? Sobretudo, se nós considerarmos que em várias regiões do país, mesmo proprietários rurais, têm muita dificuldade para a produção, decorrente de Sim. problemas de irrigação e outras questões que não cabe a gente mencionar. O fato eu até separei, porque eu sabia que tu irias me perguntar alguma coisa relacionada a isso, uma reportagem que saiu no G1 sobre o Rio Grande do Norte, em que produtores rurais dizem, olha, o vento está me dando dinheiro, né? E aí eles pegaram algumas áreas de terras lá e entrevistaram alguns proprietários que chegavam a ter um ganho de 60, 70 mil reais por mês por disponibilizar uma parte da sua área para um arrendamento de parque eólico, eventualmente para um arrendamento agora, mais recentemente, de usina solar também. Então, de fato, a gente tem aí um cruzamento de cenários. O que eu diria assim de antemão para a gente seguir nos próximos questionamentos? A primeira coisa é que nós estamos em franca expansão no setor eólico e no setor fotovoltaico. O estado do Rio Grande do Sul, em especial, cresceu muito nos últimos anos e os outros estados da federação não ficam atrás. Já se fala hoje, Paulo, em geração eólica também offshore, ou seja, nas lagoas ou no mar, como já existe em outros países. Mas essa é uma realidade um pouco mais distante para o Brasil, tá? Por quê? Porque a gente Uhum. ainda tem muito potencial onshore, né? A gente ainda tem potencial nas áreas de terras para geração, tá bem? Então, Certo, ótimo. dentro também dos compromissos que o Brasil assumiu com outros países, né, e com as organizações mundiais, a geração limpa ela deve crescer muito ainda, tá? Então essa é Uhum. uma outra Sim. questão que a gente precisa pontuar. Ambiental, né? Do ponto de Não, vista ótimo. ambiental, aí tem uma questão bem relevante, né? A, a, tanto a geração eólica quanto a geração solar, do ponto de vista do aspecto ambiental, o impacto ambiental dela não é um impacto de muita relevância do ponto de vista ambiental. Ele acontece, obviamente, das mais diversas formas possíveis, desde de uma questão de aves Sim. migratórias, a outras questões relacionadas a aspectos específicos dos locais, mas ela ainda é considerada, perto de outras atividades industriais, a geração de energia, ela é de baixo impacto ambiental. Ótimo. Antes de avançar, eu até acabei não falando isso, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários ou no local, no ponto de interrogação, que aí durante o andamento ou no final a gente responde, tá bom? Alexandre, então até o segundo questionamento eu acho que até de uma certa forma já foi abordado, mas eu então vou avançar nesse segundo e já partir para o outro. Então, se a produção de energia seria uma forma de aumento de renda e diversificação para o produtor. E aí, quais seriam a legislação aplicável nesses contratos de arrendamento, como você citou no Uhum, caso lá uhum. do Rio Grande do Norte? Porque assim, a gente como agrarista, a gente tem muito a ligação com o Estatuto da Terra, mas a gente sabe que não é
propriamente dito uma atividade agrária, né? Isso. E aí seria o Código Civil, ou existe algum ordenamento jurídico próprio para a energia, e se existe alguma controvérsia jurídica sobre esse tema, ou se já está pacificado essa forma de contratação? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu não gostaria de ficar falando muito nos valores, né, Paulo, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a receber uma enxurrada aí de interessados querendo ceder o espaço nas suas Sim, propriedades para o sim. desenvolvimento dos parques, tá? Então, assim, de fato, o que acontece? Existe aí uma multiplicidade de modelos contratuais aí que são estabelecidos, mas a base, como tu mesmo referiu anteriormente, a gente teria uma primeira dúvida, né, que surge sempre em relação à aplicação não do Estatuto da Terra. O que acontece? Nesse ponto, a gente parte de uma ideia, a gente tem até uma jurisprudência, e aí tu conhece melhor do que eu o tema, no STJ, que afastou já em vários casos a aplicação do Estatuto da Terra quando a questão específica não estava relacionada ao desenvolvimento da atividade rural, né? Sim. Então, e cada vez mais a gente tem outras atividades que podem ser desenvolvidas no espaço rural, né, ou na terra, né, propriamente Sim. dita, como, por exemplo, atividade hoteleira, né, atividade de prestação de serviços, né, de várias formas lá, que não é exatamente atividade rural, como é o caso dos parques. O que acontece? O instituto mais utilizado é o Instituto do Arrendamento, né? E aí nisso a gente teria uma grande distinção do arrendamento para o arrendamento rural, propriamente dito, né? Então começa pela questão do prazo, né? Então esses Sim. projetos, o que acontece? Para desenvolver um projeto eólico, a empresa então precisa identificar lá no mapa eólico, primeiro, que lugar tem um potencial. Num segundo momento, essa empresa que vai desenvolver o projeto, ela precisa colocar torres de medição, né? Então, do ponto de vista técnico, lá se faz linhas, né, para estabelecer se aquela área é propícia para uma ulterior geração. E aí, a partir disso, é que então vai se começar um primeiro estudo que é um estudo de aferição da capacidade de desenvolvimento de um projeto eólico. Então vai ter lá uma torre que vai medir o vento, né, durante determinado período, tem toda uma legislação específica, não cabe aqui a gente entrar muito, senão vamos alongar, mas então, para aferir essa possibilidade. Então, o que acontece? Num período bem inicial ainda, sem saber se é viável completamente ou não aquele parque, eu já vou precisar fazer uma primeira negociação, uma primeira conversa com o proprietário para poder colocar uma torre de medição, por exemplo, né? E os modelos contratuais seriam, a gente tem o arrendamento, e por isso que eu dizia a questão do arrendamento rural, na distinção, né, é que se eu considerar o tempo de projeto e o tempo depois de desenvolvimento da atividade eólica, eu posso ter um contrato de arrendamento de 30 anos. Né? Então, e por isso que é indispensável que no momento de se fazer essa, essa, Estudo. essa ferição, esse estudo, eu já tenha os dados necessários para poder fazer um contrato que me deixe nessas condições por 30 anos, né, atrelado a esse empreendimento. Então, de fato, não é qualquer contrato. Né? Então, de fato, é necessário uma preparação singular ou com mais expertise para cuidar desse tema. Então, como eu disse, eu tenho um estudo inicial que vai levar de 2 a 4 anos, que é para saber se o vento é compatível com o que aquele mapa dizia, para daí então começar o desenvolvimento do projeto. Aí depois a empresa vai eventualmente entrar num leilão e ganhando aquele leilão ela vai desenvolver mais durante 2 ou 3 anos para entrar o parque em operação e depois vai gerar durante 20 anos. Então a gente tem aí contratos de longo prazo. Teoricamente, eu poderia usar qualquer tipo de instrumentalização, né, que tratasse de direito de superfície, locação ou arrendamento. São os modelos contratuais que a gente pode trabalhar. A questão do Estatuto da Terra, então, voltando, existe essa discussão, inclusive, também
por, e aí acho que vai ficar para as outras perguntas, né, Paulo, que tem a ver com a questão do estrangeiro, né? Então Sim, depois a gente sim. pode voltar a esse tema mais adiante. Mas basicamente, então, se faz contrato de arrendamento, poderia ser uma cessão de uso também do espaço, contrato de locação, que é mais, não é tão usado por várias outras características, inclusive pelas questões econômicas que envolvem, né? A gente tem tributação, a gente tem questão de emolumentos, de registrar esses contratos, que também é necessário. Enfim, tem uma série de questões aqui que envolvem esses aspectos que podem fazer com que a gente acabe utilizando um ou outro modelo. Mas, de regra, Instrumento se usa o modelo do arrendamento, do tá? arrendamento. Não o do arrendamento regrado pelo Código Civil. Né? Certo. Sabe que na questão agrária, o, a situação do uso temporário da terra, né, os contratos típicos, arrendamento e parceria, existe um forte dirigismo contratual, né, dirigismo estatal, perdão, em relação a prazos e preços em alguns casos, por exemplo, no caso de parceria, existe um decreto que estabelece. Eu não sei se no caso aí de energia existe algum Não, mínimo não, ou é não. livre negociação O das que partes e a acontece questão é de algumas revisões. revisões. O que acontece, assim, primeiro, é livre negociação, tá, Paulo? E hoje, o que acontece? Em locais em que há um fomento muito grande, uma grande procura pelas áreas, para desenvolvimento dos projetos, então a gente tem estados aqui da federação que se notabilizaram por ter um excelente desempenho do ponto de vista, estou falando agora mais da energia eólica, que a gente tem mais modelos para tratar. Então a gente tem lá, por exemplo, Piauí, e outros estados em que a energia eólica entrou assim de uma forma muito forte. O que aconteceu? As empresas desenvolvedoras, elas obviamente não têm capacidade econômica e nem interesse de sair adquirindo as áreas, né? Então, o que elas fazem? Depois de mapeadas as regiões, elas vão saindo atrás dos proprietários para fazer uma contratação inicial ainda antes de desenvolver o projeto, ou seja, uma contratação inicial só para que ela possa desenvolver o projeto com um pouco mais de segurança, porque quando o projeto estiver desenvolvido, ela tiver licenciamento, ela vai entrar lá na ANEEL para tentar habilitar aquele projeto para ter, então, a titularidade do projeto. Então, até esse momento, se estabelece uma corrida entre as empresas desenvolvedoras. Há algumas, assim, bem famosas no mercado, que, inclusive, começaram a criar empecilhos para as outras, porque começam a pagar, em muitos casos, os produtores rurais, muito antes, inclusive, de começar a medição do vento. Né? De regra, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná e outros estados, o que acontece? A empresa desenvolvedora chega lá, tenta desenvolver uma parceria com o proprietário, dizendo, olha, nós vamos desenvolver um projeto, depois de fazer a medição de vento, a gente pretende, então, levar adiante esse projeto, e até em muitos casos eles não vão nem pagar agora, eles vão pagar só quando começar a produção eólica, ou seja, lá na frente, depois que o projeto estiver pronto. E isso, em outros estados, como eu disse, por decorrência, por fatores de mercado, houve uma antecipação. Assim, então, produtores ganhando lá na frente, antes do camarada botar a torre, propriamente dito, para poder fazendo já um contrato para preservar aquela área. Então, o mercado, nesses locais, ele acabou criando situações muito distintas de um estado para o outro. Tá? Isso de fato, é uma realidade que se vive. As empresas desenvolvedoras, inclusive, entraram nessa briga, né, justamente porque tu tem limites, né, em que os parques podem potencialmente se cruzar ou chegar mais perto um do outro. Só que até que isso venha a se concretizar, porque tem, como eu disse, a aferição do vento, tu tem a viabilidade ambiental, tu tem que avançar no licenciamento ambiental. Então, até que isso se estruture, a gente vai ter disputas entre essas áreas e disputa pelo melhor local. O que Uhum. acontece? Os melhores locais, além da questão do vento, eles estão relacionados ao quê? À infraestrutura toda necessária para a geração. Então, eu tenho que estar perto de um ponto de conexão, eu tenho que prever onde é que estão as linhas de transmissão nas proximidades do parque
porque isso representa um custo, né, um custo muito importante. Eu tenho que pegar a área que eu consiga aproveitar da melhor forma, ou seja, que eu possa fazer vários módulos de parques distintos. Então, uma série de fatores, né, que acabam influenciando nisso, aumentando a procura e, por outro lado, aumentando inclusive o preço ou até as condições de mercado para quem vem a ceder, arrendar de algum modo a sua área para que algum desenvolvedor faça um projeto eólico, né, ou mesmo de usina solar. Certo. Aliás, a Entendi. solar, caberia uma live para a gente falar só nas distinções, né? A solar acaba sendo muito mais simples do que a eólica, né? A eólica envolve as torres, né, que são enormes, envolve toda uma infraestrutura muito mais cara, né? Ao passo que a energia solar, por painéis, ela acaba sendo muito mais simples, né? Os parques acabam tendo uma, uma, uma infraestrutura associada muito mais simples, né? Certo. Um outro ponto também de grande importância aqui diz respeito a empresas estrangeiras, né? A gente sabe que muitas vezes essas empresas que geram e trabalham, né, nesse ramo são ou estrangeiras ou que existe capital estrangeiro investido. E a gente sabe da limitação existente com a Lei 5.709 de 71, que existem algumas limitações de posse e propriedade de imóveis agrários, né, imóveis em geral no Brasil. E então eu gostaria de saber sobre como funciona essa situação que envolve a exploração de imóveis por empresas estrangeiras, e também a gente sabe da existência de um projeto de lei para modificação, né, dessa lei 5.709, e também se há algo específico em relação à geração de energia. Uhum. Bom, em primeiro lugar, Paulo, a gente precisa fazer uma orientação nossa em relação ao sistema elétrico, né? Então, as grandes empresas do setor no país são estrangeiras, né? Então, a gente tem grupos italianos, a gente tem grupo espanhol, nós temos os chineses, né? Que são os grupos que dominam os diversos segmentos da cadeia de geração de energia, né? Então, nas linhas de transmissão, na distribuição e na geração. Bom, o que acontece? Esses grupos estrangeiros vieram para o Brasil por duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, a gente tem uma capacidade de geração de energia limpa muito singular, muito maior do que outros países, né? E, portanto, aqui eles viram uma possibilidade de desenvolvimento dessas cadeias de bens e serviços, né? Porque a gente tem aí toda a questão industrial atrelada, né, associada a esses projetos, além da geração limpa de energia, que contribui não só para o país, mas contribui de forma global. Então, digamos assim, o setor elétrico no Brasil ele fala outra língua que não o português, né? Por quê? Porque os grandes grupos são grupos estrangeiros. O que acontece? Existe essa discussão, em primeiro lugar, lembrando até uma live que tu fizeste com o procurador do INCRA, né, aposentado, é É isso, né? um ex-procurador do INCRA. Ex-procurador do INCRA, e que falou com muita propriedade em relação a isso. Nós temos, então, historicamente, uma proteção, né, à terra brasileira em relação aos estrangeiros. Nesse ponto específico, né, nós tivemos ainda uma legislação no governo Temer, né, que fez uma pequena alteração, alguns vão dizer que é profunda, né, em relação a algumas questões relacionadas a isso também, mas nós temos uma proteção que vem, que histórica, digamos assim, em relação à terra. O que acontece? Quando começou a se desenvolver de forma mais acelerada os projetos de geração, eu diria assim, a partir do novo modelo do setor elétrico, que é 2004 para frente, foi possível esse fomento da geração de energias renováveis por conta da atuação especialmente do BNDES. Tá? Foi o BNDES que viabilizou boa parte dos projetos eólicos que estavam atrelados aos leilões de energia que foram sendo feitos
a partir de 2004, 2005 mais especificamente. O que acontece? O BNDES, quando começou a tratar do financiamento desses projetos, ele passou a entender que se aplicava a lei do arrendamento rural, tá? Para essas situações, e com base num parecer da AGU e CGU relacionados ao tema. Tá? Esse debate gerou uma DPF, que está no Supremo, inclusive, né, que visa discutir se tem descumprimento de preceito fundamental ou não, do parágrafo 1º do artigo 1º das 5709, né, de 71, que diz o seguinte: o estrangeiro residente no país e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil só poderão adquirir imóvel rural na forma da lei, né? Aí fica, todavia, sujeito ao regime estabelecido pela lei a pessoa jurídica brasileira da qual participem, né, qualquer título, as empresas estrangeiras. O que acontece? Mais recentemente, houve uma instrução normativa, inclusive do INCRA, definindo, né, exatamente como é que se dava essa questão relacionada à aquisição das áreas por estrangeiros. Então, em primeiro lugar, é um regramento específico, né, que atinge também os imóveis de fronteira, que eu acho que era teu outro questionamento em relação a isso, né? Mas primeiro a questão de restrição em relação aos estrangeiros, ela não é própria do setor elétrico, ela é a mesma que existe para... Não tem diferenciação. Não, nesse ponto não tem diferenciação, é o mesmo regramento. Então, vai ter o tamanho, né, da área, tem o regramento lá próprio do INCRA, tem que ter a inscrição no INCRA, né, e o passo a passo que a gente já conhece. Então, não tem uma distinção em relação à exploração rural que se desse, por exemplo, para atividade agrícola propriamente dita. O que acontece? Existe, no entanto, ou poderia existir, no entanto, uma preocupação com relação ao Estado brasileiro, digamos assim, se essa geração se desse em determinadas áreas, né? Como, por exemplo, nas áreas de fronteira. E aí a gente entra numa outra temática aqui associada, que é justamente poder ou não desenvolver a área nesses locais. E aí a gente sabe que aí tem um requisito adicional nessa questão toda, que é a questão da aprovação pelo Conselho de Defesa Nacional, né, que é algo que de fato mantém a ideia de soberania, né, em relação ao desenvolvimento dessa atividade naquele local. Mas, como eu ia dizendo antes, a base da proteção jurídica é a mesma da exploração estrangeira de atividade econômica rural por estrangeiro. Tá? Não existe um regulamento específico para o setor elétrico em relação a isso. Tá bom? Certo. Que acho que era essa a tua dúvida principal, né? Se existiria algo adicional, né? Sim, se tivesse alguma situação... Então, as limitações da 5709 São as aplicam mesmas. também para o setor... são as mesmas. São as mesmas. Então, já que você entrou no tema, aqui, nesse exato momento, eu não estou em faixa de fronteira. Mas há uns 20 quilômetros daqui, a gente já entra numa faixa de fronteira e a gente tem inúmeras situações, circunstâncias específicas envolvendo a titulação desses imóveis e outras questões específicas de faixa de fronteira, né? Então, um outro ponto que eu ia abordar seria em relação a esse cuidado, porque a gente sabe que aqui tem projetos perto, né? Não estão em faixa de fronteira, mas poderiam estar ou poderão estar no futuro. Então seria esse ponto e também um ponto da questionamento anterior sobre o projeto de lei que tá no Congresso, não sei se tu está acompanhando, que visa a modificação da 5709, se tem alguma coisa que possa implicar aí na questão energética. O que acontece, a gente tem alguns avanços assim, muito importantes, né, no setor elétrico, mas tem algumas questões que são muito pontuais, né? Então, a primeira questão é a seguinte: eu preciso, diferentemente da produção agrícola, por exemplo, que tu exporta ela, né, que tu leva o resultado da tua atividade econômica para qualquer lugar do mundo, né? A geração depende do quê? Depende de um sistema, né,
que viabilize tu levar essa energia de um lugar para outro. Então, ela está muito atrelada à questão locacional de infraestrutura para que tu possa, então, atender uma determinada área de demanda dessa tua geração. Então, o que acontece? Quando a gente fala em proteção nacional das áreas de desenvolvimento agrário, ou de algumas atividades consideradas essenciais do ponto de vista da soberania nacional, embora eu possa dizer que a geração de energia ela tem tudo a ver com essa parte que me dá o conteúdo da soberania nacional, né, que tem a ver com nossos bens ambientalmente protegidos e outras questões. Por outro lado, o interesse estrangeiro ele vai ser mais de desenvolvimento de uma atividade econômica aqui do que eventualmente de afetar a minha soberania no momento em que ele vem e desenvolve essa atividade. Por exemplo, se a gente libera, né, de uma forma um pouco mais agressiva, digamos assim, Flexível. ou flexível, a possibilidade dos estrangeiros desenvolver determinadas atividades econômicas de produção de alimentos, por exemplo, no país, sem que se tenha qualquer tipo de controle, eu corro um risco de, em determinado momento, não ter mais a produção daquele mesmo bem para consumo interno. Né? O mesmo não vai acontecer com a energia, porque, pelo menos até agora, a gente não tem uma tecnologia que permitisse essa exportação do bem produzido, digamos assim, Certo. aqui, que é a energia. Né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem uma questão geográfica assim, interessante. Né? Então, a gente tem o projeto, por exemplo, temos a usina de Itaipu, né? Que é uma binacional, que justamente o que mostra que em determinado local, dois países podem estabelecer em conjunto a geração de energia elétrica, sem que isso fira, né, de algum modo, a soberania dos dois. Mas para isso foi necessário tratados internacionais, todo um regramento específico. Aqui no Rio Grande do Sul existe um projeto que está em debate desde a década de 70, na verdade, que seria uma binacional entre Brasil e Argentina, né? Um projeto de geração hídrica fabuloso, de grande porte, que acabou, por questões ambientais, acabou na justiça. A gente até atua junto com o Micoscuri por acho que um número aí de 60 municípios, alguma coisa assim, da região, que tem interesse também no desenvolvimento desse projeto, porque, enfim, desenvolve a sua atividade econômica, ou potencialmente a sua atividade econômica. Então, o que acontece? É possível que em determinados locais do país tenha, inclusive, interesse confluente de dois países, né? Mas o fato de ter um regramento um pouco mais leniente, um pouco mais aberto para estrangeiros, não necessariamente determinaria ou feriria de algum modo a nossa soberania. Isso eu acho que em absoluto ocorre. E reconheço, aí não é minha área, mas eu vou dando um pitaco, eu reconheço que na atividade e na exploração da exploração agrícola, isso já não é tão bem-vindo, né? Então, acho que a proteção, a soberania, nesse aspecto, ela tem um sentido muito próprio. Também tem sentido próprio quando a gente fala em utilização de bens para, por exemplo, desenvolvimento de fármacos, né? A questão da Amazônia, enfim, aí a gente entra num ponto em que eu acho que sim, a gente tem que preservar a soberania de algum modo. Não sei se é esse quantitativo, né, de terra, se existem outras questões que a gente poderia dimensionar. E acho que o debate é importante. Acho que sim, precisamos ter uma, uma, um ajuste, justamente porque, como eu disse, na parte energética a gente não teria nenhum problema de soberania. A gente tem sim um desenvolvimento econômico que é importante para o país de várias formas, tanto porque nós precisamos fomentar essas fontes renováveis. A gente teve um crescimento muito grande nos últimos 20 anos, mas a expectativa é que o país cresça e cresça amparado firmemente em fontes de energia renovável. Tá? E isso é indispensável que a gente tenha investimento estrangeiro. E para isso, a flexibilização da legislação acaba sendo bem-vinda. Né? Como eu disse,
A gente tem que distinguir as caixas de Separar, pensamento né? aqui, separar bem. Com relação a essa produção de bens essenciais, tal, a gente de fato tem que ter esse cuidado, porque vai tocar numa parte muito importante que é nessa parte de soberania. Na questão econômica, de infraestrutura, o país precisa. Agora a gente teve recentemente aprovado a nova lei de saneamento e não existe no país, as empresas não têm dinheiro para fazer esse investimento. Esse investimento terá que vir de fora, virá de bancos internacionais, bancos de fomento, virá de empresas internacionais que já têm expertise no desenvolvimento de saneamento, e a mesma coisa vai acontecer no setor elétrico. Então, nós precisamos assim criar e hoje já existe um ambiente jurídico favorável, mas ainda é preciso avançar nisso para criar um ambiente melhor ainda de atração do capital estrangeiro para desenvolvimento das energias renováveis no país. Eu acho que é importante o teu ponto aí de separar o que é necessário para infraestrutura e crescimento do país e o que é soberania nacional, pois envolve biodiversidade e a segurança alimentar, né? Então são aspectos absolutamente divergentes Sim, e que não se comunicam com a questão. Até o presidente aqui do nosso Sim de Energia, o Guilherme, mandou aqui um comentário dele, referindo justamente isso, que na verdade o investidor estrangeiro em energia, no setor elétrico, ele não quer, nem quer a terra, na verdade. Ele só quer a possibilidade de explorar aquele ambiente onde tem um recurso natural sem igual em outras partes do mundo, em países em que não se pode mais desenvolver esses potenciais, e a partir disso explorar economicamente esse potencial. Isso para todos nós no país, e a cadeia de energia elétrica envolve desde o proprietário que vai fazer esse arrendamento, envolve a empresa de transmissão, que tem uma obra por trás, né? Então gera muito emprego, tem indústria nacional. Então, de fato, essa questão de estabelecer o que é, quais são esses aspectos que estariam atrelados à nossa questão de soberania nacional, desenvolvimento do país, digamos assim, para sofrer algum tipo de proteção, do que são gatilhos, na verdade, que promovem justamente o crescimento do país, né? E nas questões de infraestrutura, a nossa experiência é essa. Foi só quando se viabilizou, por exemplo, no novo marco regulatório que veio a partir de 2004 no setor elétrico brasileiro, com leilões regulados, leilões que tiveram também uma sistemática muito ajustada. As empresas estrangeiras vieram para o país porque sabiam, olha, eu vou ter um leilão em tanto tempo, eu vou poder vender produtos da indústria, vou poder ter um contrato de longo prazo para a entrega dessa energia. E isso viabilizou o ingresso de capital, né, e a vinda dessas empresas para o país. O que se espera agora é que a gente tenha um novo ciclo nesse sentido, né, e que a gente não vai falar de governo, né, mas que o Estado brasileiro promova, quer por meio da regulação setorial, quer por meio de leis, um ambiente jurídico mais favorável a esse crescimento, porque é necessário, enfim, como os recursos são finitos e a gente sabe que o Estado não tem condições de entregar essa infraestrutura necessária para o país, a gente tem que contar com o capital estrangeiro. Outras fontes. Ótimo. Aqui seria então o nosso último questionamento, aí depois tem alguns comentários para a gente debater. Quais seriam os principais cuidados a serem observados pelo produtor que está sujeito a esse projeto, né, ou tem interesse nessa nova forma aí de renda ou alternativa para o seu imóvel agrário, seja na energia eólica, solar ou até mesmo biomassa? Quais seriam levando em consideração a tua experiência, né, Alexandre, Olha, e Paulo, também as normas? eu diria assim, em primeiro lugar, né, é importante a gente separar os diferentes momentos, né? Normalmente, o proprietário de uma área de terras ele vai ser abordado, né, vai sofrer algum tipo de assédio, digamos assim, de uma empresa desenvolvedora. Tá? A empresa desenvolvedora não necessariamente vai ser a empresa que vai colocar o parque eólico ou o parque solar lá na frente. Ela é simplesmente a empresa que está desenvolvendo um projeto
né, que provavelmente que ela pretende vender para um grupo que vai desenvolver esse projeto depois. Tá? Bom, como eu disse antes, esse assédio virá para um período que eu vou chamar assim de um período pré-contratual inicial, que é o período em que vai estabelecer a viabilidade ou não, né, de projeto ali. O que acontece? Em primeiro lugar, saber qual é a empresa, né? E a gente tem aí empresas com tradição no mercado, que vão apresentar uma documentação ou um modelo de contrato mais próximo do que é aceitável numa primeira conversa. Então, isso é muito importante, saber qual é a empresa. Num segundo momento, e isso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a questão é um pouco mais ajustada, mas em outros estados, a questão de cadeia dominial e registral, né, dos imóveis Sim. é uma miscelânea, né? Então isso acaba gerando também conflitos dos mais diversos, né? Então o que acontece? Saber qual é a empresa que vai desenvolver, conhecer, digamos assim, minimamente projetos que essa empresa já tenha desenvolvido e ter a possibilidade de assessoramento para a formatação do contrato é bem importante, né? Então, aquela questão de que é mais um contrato, né? E muitas vezes, como é um contrato que só vai gerar efeitos quando e se o parque vier a ser instalado, muitas vezes a pessoa acaba não se preocupando, mas isso depois é levado a registro, porque o desenvolvedor vai precisar disso para habilitar esse projeto lá na frente, e aí a gente tem problemas que vão transcender muitas vezes a pessoa do proprietário, né? Então, atinge a cadeia sucessória, atinge eventual conflito que haja, né, por exemplo, em empresa rural, né, que tenha conflito societário. Então, Sucessão também, né? sucessão, exatamente. Então, aí tem uma série de questões. Tem uma questão, por exemplo, que eu achei que tu fosse me perguntar, e diz respeito até à questão que poderá afetar até a questão tributária, né? Então, por exemplo, quando a área está, por exemplo, vinculada a uma pessoa física, né? E essa pessoa física faz o contrato e depois vai ter que receber uma receita, né, relacionada ao arrendamento daquela área. Bom, se a gente considerar o imposto de renda da pessoa física para recebimento desses valores, né, Sim. ainda considerando que esses valores eles poderiam ser colocados na atividade agrícola para desenvolvimento da atividade, a gente tem uma questão tributária que pode ser explorada também. Então, planejamento tributário, né, para eventual exploração econômica alternativa, digamos assim, também tem que ser dimensionado, né? O produtor rural pequeno, normalmente ele tem lá o talonário dele, né, de produtor, muitas vezes ele não tem uma pessoa jurídica, enfim, são questões que também devem ser levantadas, digamos Levado em assim, consideração. levadas em consideração na hora de se fazer esse contrato. Então, eu diria assim, conhecer a empresa que está fazendo, ter um assessoramento para apreciar esse contrato, como eu disse, são contratos de longo prazo, né? E que, portanto, tem uma relevância econômica, né? Eu diria a questão tributária, planejar de que forma esse recurso vai entrar, né? Sei quando vai entrar. Terceiro, também verificar se as condições que são colocadas, as condições econômicas, são condições de mercado. Muitas vezes, também a empresa poderia se valer do desconhecimento do proprietário para fazer um contrato que não fosse tão vantajoso economicamente. Então, saber essas condições de mercado também são importantes nesse momento. Tá? Então, em Ótimo. resumo, seriam essas questões. A gente já está se encaminhando para o final aqui, então antes de eu te passar a palavra final, teve alguns comentários, eu acho que até você já mencionou do Eu Sari até Guilherme, né? Isso, Ele também. eu até ia comentar aqui, né, Paulo, que eu sou um zero à esquerda nesse negócio. Então eu eu auxiliei numa live, né, do sindicato há 2 semanas atrás, e eu não sei responder aqui, tá? Então o pessoal já me desculpe quem fez comentários aí. Eu mando um abraço a todos, agradeço a participação, mas eu não tenho nem como responder aqui, senão eu vou derrubar o celular. Então Não, tranquilo. a Na coordenação verdade, é assim, tua, né, Paulo?
Não, fica tranquilo. Na verdade, então seria o Sari Guilherme, ele comentou a questão que envolve a terra, né? Eu acho que isso foi uma questão controversa aí, que separar então o que é de infraestrutura e investimento e o que é proteção da soberania nacional. Também nós Esse tivemos ponto bastante comentários aqui te elogiando, né, Alexandre? Eu te conheço aí somos a longa amigos, data, né, sei da Paulo? tua competência, eu sei da tua competência nas áreas de atuação. Então, elogios aí teve bastante aqui, então só Mas reforço os esse elogios de ponto do todos. Guilherme é importante, né, Paulo? Porque é uma questão que a gente acaba não de fato, não dimensionando, né? Então, o que é soberania nacional? O que a gente precisa proteger aqui, digamos, do desenvolvimento de capital estrangeiro no país? E o que significa, digamos assim, gatilhos de desenvolvimento, né? Eu acho que Certo. esse ambiente jurídico e regulatório que tem se tentado estabelecer nos últimos anos no Brasil, o gatilho dele é trazer investidores para desenvolver questões. Claro, energia, assim, meu sócio costuma sempre dizer, é a mais essencial das infraestruturas, né? A gente usa energia para tudo, né? Para tudo. Agora, tendo as condições que o Brasil tem de desenvolvimento ainda de energias renováveis, ainda é um adicional, né, que muitas vezes não se verifica em vários outros países, ainda que potencialmente, com potencial econômico muito superior ao nosso, né, a gente acaba tendo uma riqueza muito grande e inexplorada por entraves, às vezes burocráticos, jurídicos, menos importantes do que o desenvolvimento do país. Ótimo. Então tá, Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade, né? Excelente live aí, eu acho que trouxe luzes aí para a gente pensar melhor sobre esse importante tema do Brasil, que tem a ver também com o desenvolvimento e com a própria soberania e o crescimento econômico. E então, te agradeço, deixo aí os 2 minutinhos finais para tuas considerações e o canal aqui fica aberto, né, para a gente, se você tiver uma outra oportunidade, tratar sobre algumas questões específicas, aí a gente está à disposição. Muito obrigado. Perfeito, Paulo. Eu agradeço de novo, né, o teu convite. E eu gostaria de finalizar destacando um ponto, né? Nos últimos anos a gente observa muito os agraristas, né, batendo na questão, nos eventos, nos fóruns, enfim, que são realizados Brasil afora, batendo na questão de profissionalização do aspecto de gestão, né, de planejamento do negócio agrário no Brasil, né? Desde o pequeno, o médio, passando para as grandes esferas da produção. E isso é importante porque a atividade ela acaba se relacionando com outros aspectos jurídicos que vão além da produção, né? Ou do uso da terra apenas, exclusivamente para a produção. Essa questão da energia elétrica, ela entra muito fortemente, tanto por essa relação situacional, né, da coisa, né, do imóvel, mas também entra porque o pequeno produtor, o médio produtor, também pode ser um parceiro no desenvolvimento da atividade de geração, né? Então, isso é uma questão que ainda precisa ser explorada e acho que pode ser explorada com bastante precisão, digamos assim, por profissionais da área como tu és, né? E que é um entusiasta aí da questão agrária, tá? Muito obrigado pela parte que me toca e vamos todos contribuir para esse país, seja na questão energética, seja na questão de gestão jurídica e agrária. Tá bem, Alexandre? Perfeito. Um Muito abraço, então, obrigado. Paulo. Um Isso, um abraço. abraço, Tudo de Paulo. bom. Tchau. Tchau, tchau.